página de número 60. Página 60. Ô Caio, fica à vontade para participar, perguntar, tá bom? Interromper a qualquer momento aí algo. Só não faz pergunta muito difícil não, mano, que eu me assusto. O aluno novo chegando assim, fazendo as perguntas difíceis, a gente fica, né, meio assustado. Mas fica à vontade, tá bom, meu irmão? Fica à vontade, a qualquer hora que quiser perguntar, depois a gente apresenta você, esperar os demais irmãos chegarem, né? Página 60. Eu vou falar então hoje, a conclusão da matéria é sobre os 3 pontos de vista sobre a existência da alma, né? Nós falamos da alma, do espírito, do corpo, da origem do homem, o homem no estado de queda, né? O resgate do homem, o homem como a imagem e semelhança de Deus. Então, basicamente, esses foram os pontos que nós tratamos aí nessas 6 aulas, eu nem me lembro, mas nessas aulas que nós tivemos até então. Mas antes que eu inicie aqui, eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida que vocês ficaram, né? Se tem algum ponto que vocês de repente gostariam que eu estivesse explicando um pouquinho mais de alguma coisa que a gente tratou aí nessas aulas todas até hoje. Tem algum? Tudo? Tem dúvida em tudo, irmão? Não é possível, eu não acredito. Não foi assim não? Mas tem algum sério mesmo? Não? Nada assim que queria falar, André, eu acho que ficou uma dúvida ainda sobre tal ponto, sobre tal coisa, estava lembrando de tal aula e se tiver agora é a hora de nós estarmos tentando, né, aí acrescentar mais uma explicação ao conteúdo que até hoje foi tentado ser apresentado para vocês aí na questão da doutrina do homem, do estudo sobre o homem, que é a antropologia. Amém? Glória a Deus. Tem, mano, Esther? É tudo mesmo tranquilo assim? Até aqui está tudo claro, ficou claro? Me ajudou, Senhor. A irmã Cássia, o Alex, Antônio. Tranquilo, a gente pode seguir? Salvador, irmã Ângela, a Analice. Podemos prosseguir ou tem alguma questão que vocês gostariam que eu retomasse? Que hoje é o fechamento aqui, né? Sobre... É uma questão. Sim, então comece por ela, que coisa boa. Nossa, chegou. Isso, aluna. Assim que me gosta. Toda essa matéria, professor, o senhor deixou assim, ao nosso entendimento, que a nossa salvação, a nossa conversão é totalmente dependente de Deus. 100%. 100%. A gente aprende no nosso caminhar cristão que, tipo assim, a gente sempre tem que fazer algo, a gente sempre tem que fazer obra, a gente tem que ser obreiro, a gente tem que fazer. A gente visa muito fazer e não visa tanto ser. Sim. Né? E também, assim, diante dessa questão que foi abordada dentro da antropologia, como você poderia me dar uma visão diferente daquele versículo que diz assim: eis que estou à porta e bato? Sim. Não dá a impressão que é a gente que tem que abrir para que o Senhor faça algo? Sim, vamos entender então o contexto. Na matéria que nós tivemos, nem todos tiveram, né? Então é por isso que eu preciso retomar, que é a hermenêutica. É a matéria onde a gente aprende a lidar com textos bíblicos, respeitando inclusive o contexto todo. Porque nós temos essa prática nas nossas igrejas, onde a gente pinça um versículo, uma frase, né? Então quando a gente faz isso, é uma prática da maioria dos irmãos que lidam com a Bíblia, que leem a Bíblia, mesmo que a maioria não estuda a Bíblia, lê a Bíblia, e a Bíblia não foi escrita para ser lida, e sim para ser examinada, porque é muito complexo, não é um livro qualquer, não existe nenhum livro semelhante, né, que eu possa pegar um livro e lê-lo, apenas lê-lo, não preciso pesquisar, não preciso buscar a cultura que estava inserido lá, porque aquela frase ela tinha um contexto por trás. Não, geralmente os livros eles são muito fáceis de entendimento, porque não tem toda essa complexidade. A gente está falando de um livro que não é nem um livro, é uma coleção de 66 livros. Já começa por aqui, né? Línguas que nos originais onde foram escritos não tem nada a ver com a nossa língua, o hebraico, o aramaico e grego, uma cultura totalmente distante, por aproximadamente 40 homens, ou seja, cada um deles tinha um estilo de escrita, né? A gente está falando de um que era um estadista, um legislador, que era um médico, que era uma pessoa assim, poliglota, uma pessoa muito informada, e o outro era uma pessoa muito simples, um pescador. A gente está falando de pessoas do campo, a gente está falando de pessoas, entre aspas, da cidade.
Então, assim, essa complexidade toda, entre outras mais, dificulta a nossa compreensão. Então, para compreender a Bíblia como deve ser compreendida, é necessário esforço, uma dedicação, não é? Então, em hermenêutica a gente percebe isso. Por que eu estou trazendo toda essa introdução para responder? Porque, por exemplo, quando a gente pega o Apocalipse 3 e 19, Ângelo, é 20 e 20, né? 3 e 20, né? Esse que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, então abrir a porta, entrarei, serei com ele e ele comigo. Bom, primeiro, quem está escrevendo esse texto? Para quem está escrevendo esse texto? Para nós diretamente? Não. Olha, para o pastor da igreja na cidade de Laodiceia no século I. Claro. Mas hoje a gente entende para nós. Você está entendendo? Então, mas esse não deve ser analista. Porque assim, a gente pega esse versículo e fala que esse é para quem ainda não aceitou a Cristo. Nada a ver. Não, mas veja bem, isso, tá vendo só como que a gente é muito apressado, já quer saber o que significa o negócio? Não, nós não lemos a Bíblia estudando dessa forma. Nós lemos a Bíblia primeiro, isso é a tendência de todos nós. Lê a Bíblia e quer saber o que ela quer dizer para mim, não é? Isso, acho que 100% faz assim, mas não é correto fazer isso. Primeiro nós temos que saber o que queria dizer isso que estava escrito para as pessoas que foram interessadas. Esse é o primeiro ponto a ser abordado. Quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, para quem escreveu. Essas respostas precisam ser todas dadas primeiro. Depois disso, então, a gente vai entender o que significava isso, qual era o sentido, melhor dizendo, o sentido do texto. Achando o sentido do texto, ou seja, que sentido tinha esse texto para a pessoa que estava escrevendo, o que ela tinha em mente, o que ela queria passar. E as pessoas que estavam recebendo, o que elas também estavam recebendo como mensagem. Esse é o sentido do texto. Após isso, e só após isso, então a gente vai fazer outra pergunta: que significado tem para mim isso? Aí a gente sabe se aplica a nós ou não. Antigo Testamento, irmãos, é uma coisa assim muito complicada de as pessoas pregarem muito no Antigo Testamento sem fazer o link com o Novo, porque o Novo tem uma aplicação direta para nós, mas nem é porque é o Novo que tudo que está no Novo Testamento escrito é diretamente uma ordem para nós. Vou dar só 2 exemplos aqui. Por exemplo, quando lá em Timóteo, Paulo diz assim: olha, tem que me trazer aqui a capa, os pergaminhos lá da casa de Carpo. Isso é uma ordem direta. Agora isso se aplica a nós? Não. Percebe? Então, é uma ordem direta. Quando Paulo diz assim para o Timóteo: Timóteo, quando tu fores beberes água, não beba só água pura, mistura um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Isso é uma recomendação de Paulo. Nós precisamos fazer isso? Não. Então tem ordens diretas no Novo Testamento que não se aplicam a nós. Então essas coisas, se a gente tomar cuidado, como não é hermenêutica, nada, não vou conseguir, senão vai dar pano para manga, né? Mas, por exemplo, tem a questão do ósculo santo, de usar o véu, de outras passagens mais que dá complicação, e a gente vê umas práticas que não tem nada a ver, por falta da não interpretação correta. Então a gente chega no Apocalipse. No Apocalipse, então a gente descobre, foi escrito aquilo lá para o pastor da igreja, que é o anjo da igreja, o irmão Salvador lembrou muito bem, mas para a igreja em si, para os cristãos lá. Qual é a situação daquela cidade? O porquê que aquilo foi escrito? E aí sim a gente vai extraindo o significado para nós. Mas a gente já entende, não é isso para pessoas que não conhecem Cristo. Eram inicialmente para cristãos lá na cidade de Laodiceia, que se aplica a nós também. Vamos ver qual que era a condição deles, né? É Laodiceia mesmo, né? Laodiceia, a igreja que tinha se esfriado, não era mais fervorosa, a igreja que tinha muitos recursos financeiros, né? E por isso inclusive foi confiando e deixando a dependência de Deus, ou seja, eles faziam lá as suas reuniões, mas parece que eram aquelas reuniões onde eles já não tinham mais o fervor, o desejo, a dependência, o anseio pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, aqueles cultos que eram, por exemplo, os cultos de Filadélfia, né? Aquele culto missionário, fervoroso, aquela coisa toda, e nem o de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor. Então percebe que a gente vai identificando. Mas a tua pergunta inicial, que eu até... Não, mas é isso que eu estou falando, professor. Tipo assim, pode perguntar aqui aos demais alunos se eles não têm essa visão. E dá a impressão que é o homem que tem que fazer algo para que o Senhor... Por que isso acontece, Ângela? Por que isso acontece?
vez por outra, vocês me veem aqui abordando sobre a religiosidade, né? Que a maioria das igrejas, infelizmente são religiosas. A maioria dos cristãos são religiosos. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que a maioria de nós que viemos de uma religião, e a maioria de nós veio ou do espiritismo, baixo, macumbaria, feitiçaria, quiromancia, cartomancia, que seja o kardecista, né, que é o intelectual, ou do catolicismo. A maioria dos cristãos do Brasil vieram dessas duas religiões, né? Não é isso, via de regra? Catolicismo ou espiritismo. Então, tudo bem. Quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos nas igrejas evangélicas, a gente não veio neutro, a gente não veio com... Não foi o Espírito Santo não deu um reset, irmão, não deu um reboot, assim, não reiniciou a cabeça. Não, a gente veio com um monte de entendimento. Aquilo que nos ensinaram nas religiões, ou na religião que a gente pertencia, a gente transfere isso de alguma maneira para as igrejas. Então isso precisa ser corrigido, a imagem que se tem de Deus, né? O que é? Porque todas as religiões, sem exceção, elas têm uma relação com a divindade, nesse sentido. Bom, a divindade, ela de alguma maneira está irada, tem que ser aplacada a sua ira. O que precisa fazer? Eu preciso fazer alguma coisa para satisfazer então essa divindade, não é isso? Então, se é no espiritismo lá, eu preciso oferecer lá uma oferenda lá para... Irmão, o negócio é tão bagunçado, quem participou sabe, que assim, às vezes o Exu está bravo, eu tenho que oferecer alguma coisa para o orixá acalmar o Exu. Não é? Então assim, a gente precisa sempre estar fazendo alguma coisa, ou dando alguma oferta, ou oferecendo de fato algum sacrifício, né? Ou alguma penitência, eu tenho que pagar alguma promessa, algum voto. Então geralmente é isso que acontece. Então eu preciso fazer alguma coisa para alcançar a graça, para alcançar o favor. Não tem aí inclusive o Santo Expedito, depois que a pessoa recebe lá, ele precisa colocar aquela faixinha lá, né? Como que é? Põe lá, vocês já viram? Isso, agradeço a Santo Expedito pela bênção, né, alcançada. Então, sempre nessa ideia, quando vem para a igreja, então a gente ouve, olha, você precisa fazer alguma coisa para Deus te abençoar. Mas isso aí não são líderes, professor? Sim, e sim. Esses líderes, os nossos líderes não ensinam errado então? Sim. E nós estamos há 25, 30 anos dentro de um erro? Sim. É complicado. Sim, complicadíssimo. Ué, é por isso, amados, que a gente bate na tecla que é necessário o ensino bíblico dentro das igrejas, o discipulado. É por isso que a gente luta para que as pessoas se despertem para a necessidade do estudo, seja estudo teológico, seja estudo na sua própria igreja, né? A maioria das igrejas tem escola dominical, outras lá tem um culto específico que em tese seria o culto de ensinamento das escrituras sagradas, mas a gente sabe que essas coisas vão virando outras coisas mais. A gente sabe que muitas vezes, por exemplo, um estudo dominical, escola bíblica dominical, que muitas igrejas têm, a maioria das igrejas tem ainda, né? Elas muitas vezes, elas perpetuam uma tradição que muitas vezes está errada. Então a gente vai discutindo isso aqui vez por outra. O problema é, então, de fato, existe muita coisa equivocada dentro das nossas igrejas evangélicas. E aí nós, irmãos, é por isso que eu tenho que falar para os irmãos, olha só como é proveitoso um estudo bíblico, por mais simples que seja, quanta coisa a gente consegue corrigir, né? E é lógico, a gente dá graças a Deus, porque Deus, Ele não leva em conta o fato de nós não entendermos uma série de coisas a respeito da sua palavra para nos abençoar. Porque se Deus só fosse nos abençoar quando a gente estivesse teologicamente correto, se Deus fosse ouvir nossa oração quando ela fosse exatamente como deveria ser, a gente estava perdido, todos nós. Ninguém sabe orar como convém. A gente ainda tem uma série de dificuldades de entender de fato o que a palavra de Deus quer dizer. Agora isso também não é desculpa para a gente falar, então já que Deus opera pela sua graça, independente da minha ignorância, então eu continuo na ignorância? Claro que não. A ignorância nunca é vantagem. Se a pessoa tiver, se a senhora errar, Deus vai ouvir? Como? Se assim, Deus não for, se a pessoa cheia de pecado, chega a orar errado, Deus recebe a oração? É assim, irmão Salvador, na verdade, irmão, eu queria saber quem é que ora certo. Porque nós temos um ensinamento essa semana na igreja sobre isso aí, de coração. Não foi o que o irmão falou lá. Eu acho que parece que eu já fiz.
Olha só. É assim, irmão Salvador. O que acontece? Veja só, já esse pensamento que nós conseguimos orar certo, já é um equívoco. Porque o que a palavra de Deus diz de uma maneira clara? Ninguém sabe orar como convém. Então a gente já percebe, o que a Bíblia diz? Ninguém sabe orar como convém. O Espírito Santo é que intercede por nós. Se não fosse o Espírito Santo interceder por nós, a gente estava perdido. Porque... Mas tem cursos de oração também, viu? Curso de oração? Cursos de oração. Como assim? Como aprender a orar. Ah, não, tem ensino, claro. Nós fomos ensinados a orar assim. Primeiro você chega até Deus, primeiro bajula Deus. Tem um relógio da oração. Oh, meu Pai, o Senhor é excelso, eterno, Salvador, Criador dos céus e da terra, poderoso, soberano, santo, santo, santo 3 vezes. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Aí depois que você adora a Deus, aí você faz o seguinte, agradece a Deus. Senhor, eu dou te graça por causa disso, daquilo, daquilo outro e tal, aquela coisa toda. E aí depois você adorou a Deus, agradeceu a Deus, pede perdão. Senhor, me perdoa pelos desmantelos e tal, aquela coisa toda. Depois você adorou a Deus, agradeceu, pediu perdão. Aí sim, agora Senhor, então você já, olha só como que no ensino. Mecânica. Só um minutinho. Isso. E tem hora que você não ora, não consegue nem orar, é melhor só chorar, entra no seu quarto e chora. E aí? Sim, calma. Aí devolve. Não, calma, eu não estou nem chegando ainda. O que eu quero dizer é o seguinte: percebe como uma coisa, um ensino errado, ele vai, inclusive, é um efeito dominó, vai trazer outros ensinos errados. O que eu quis dizer quando Deus nos abençoou, apesar de nós, eu estava querendo dizer que se Deus fosse esperar, irmão, nós estamos maduros, né, como cristão, entendemos a Bíblia como adequadamente, irmão, a gente estava perdido. E mesmo assim, ainda que a gente tenha um entendimento aproximado da Bíblia, ainda que a gente seja um cristão maduro, conhecendo Deus e tudo mais, mesmo assim ainda, nós não saberíamos aquilo que nós deveríamos saber. Deus é muito mais além daquilo que a Bíblia inclusive expressa. Deus, ele ultrapassa qualquer capacidade de imaginação humana. A gente está falando de Deus, irmãos, não é de um ser qualquer, é de Deus. Então uma série de coisas precisam ser corrigidas de fato. Aí eu disse assim, bom, então Deus nos abençoa apesar de nós, sim, mas a questão é a qualidade de vida que a gente vive diante de Deus. Porque tem gente que vive um evangelho que não é proposto por Jesus, não é proposto pelo próprio Deus, pelos apóstolos. Um evangelho que é uma religião cheia de regrazinha, né? Cheio ainda é uma relação do Antigo Testamento, que esse Deus que não foi aplacado a ira. Irmãos, Antigo Testamento é uma relação que Deus tinha com o povo. O Novo Testamento é outra relação que Deus tem com o povo. O que mudou? Jesus. Jesus é o que muda tudo essa relação. Porque Jesus, o que ele faz? Ele faz aquilo que em toda a história do Antigo Testamento foi ensinado para o povo. Ou seja, que haveria a necessidade de alguém morrer em lugar daquele povo, para que esse Deus santo, mas é santo e totalmente distinto da sua criação. Ele é santo e a sua criação se corrompeu, não é isso? Ele é santo, ninguém pode alcançar a santidade de Deus, ninguém pode se aproximar de Deus. O pecado faz essa divisão. Isaías 59:2 vai dizer isso. Aqueles sacrifícios, eles nunca puderam apagar pecado, eram ações pedagógicas de Deus, eram paliativos. Então tudo isso foi preparando o povo para quem? Receber Jesus. Jesus sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sim é aquele que rasgou o véu e possibilitou o contato, a relação de todo ser humano, através dele, lógico, com Deus. Jesus é aquele que morre em lugar do ser humano. Jesus é aquele que restaura a comunhão. Jesus é aquele que paga o preço. Jesus é aquele que é a oferta que Deus ele precisava receber para satisfazer a sua justiça. Jesus não só é a justiça, não só é o justo, mas é o justificador. Então em Jesus é resumido tudo. O que é evangelho, irmãos? Não é um conjunto de regras. O que é evangelho? O que é a verdade de Deus? Não é um monte de coisa um monte de coisas escritas nas páginas do Novo Testamento. A verdade de Deus se resume numa pessoa, que é Jesus. Então nós não temos uma religião melhor do que as outras. Nós não temos uma religião que não tem santinhos na parede.
Nós não temos uma religião que de alguma maneira tem a verdade. Não, nós temos agora uma vida que foi reconciliada com Deus por meio de Jesus. Nós voltamos lá no início, onde o homem caiu, que foi na comunhão com Deus no jardim, que ele não tinha mais possibilidade de conversar com Deus. Hoje nós temos. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Mas o que eu preciso fazer? Nada. Porque se eu acho que eu preciso fazer mais alguma coisa, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. Então, mas aí tá. E o que é isso então? A gente identifica, é uma religião que estão colocando e chamando de evangelho. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Então, irmãos, infelizmente, nós homens, conseguimos estragar tudo aquilo que Deus propõe. Fato. Ah, irmão, então eu vou abrir uma igreja, eu vou sair da igreja, eu vou abrir outra igreja, nós vamos fazer o certo. Ah, vai não. Eu tenho certeza. De alguma maneira, em algum ponto, você vai se distanciar. Isso é fato, irmãos. Nós somos assim. Nós somos essas pessoas passíveis de corrupção, não é? O Evangelho é muito mais sublime, muito mais lindo, muito mais glorioso do que qualquer coisa que nós conseguimos produzir dentro das nossas igrejas. Os melhores intencionados ainda estão aquém do Evangelho. O Evangelho é uma coisa linda, a mensagem das boas novas é inigualável. Quem vai se aproximando disso, inclusive vai ter esse conflito, é inevitável. É por isso. E é um conflito frustrante. Sim, A claro. gente aprender que está tanto tempo e vai resumindo as nossas histórias como evangelho, que parece que aprendeu tudo errado e parece que a gente é analfabeto, burro, espiritualmente falando, né? Glória a Deus que chegou a essa conclusão. A gente fica frustrado. Sim, glória a Deus, é uma santa frustração, Angela. Sim. É uma santa decepção, porque é aqui, irmãos, que começa, a abrir o entendimento. É aqui que o Espírito Santo começa a nos mostrar, então, que não era daquele jeito. E aí a gente vai, então, sendo convertido mais um pouco. A gente vai sendo mais um pouco moldado segundo a imagem do seu Filho Jesus. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus que isso está acontecendo conosco. Graças a Deus. Agora a frustração vem, a decepção vem, é inevitável. Quem mais compreende o Evangelho como ele é, quem mais se parece com Jesus, quem mais se aproxima de Deus, mais incomodado vai viver, inclusive dentro das comunidades de fé. Quem mais quer viver como Jesus mesmo, mais dificuldade vai ter, não só na sociedade, mas entre os irmãos. Isso não é novidade. Isso Paulo sofria, o apóstolo Paulo sofria. Não é novidade. A gente está descobrindo essas coisas agora, mas isso aqui, irmãos, mas antes a igreja era perfeita. Ela nunca foi perfeita, porque é constituída de pessoas imperfeitas. O dia que você achar uma igreja perfeita, corra dela. Corre, que se entrar, estraga ela. Diga aí, Neto. Você acha que, por exemplo, nos últimos anos a gente viu que aconteceu a quantidade de informação, né? Isso está acontecendo também dentro da igreja, né? Os ensinos, você acha que isso também está trazendo conflito dentro das igrejas? Porque eu acho que antigamente sim, o povo era um pouco mais fechado nessa parte de buscar o entendimento. Não tinha acesso. E o medo de questionar, de Isso. ser ensinado aquela coisa de que, não, eu quero assim, então ora, se você não quer seguir, ora que Deus vai mudar, que Deus vai fazer. Então as pessoas acham que se retrair. Hoje nós está tudo mais avançado, né? Ô, Negó, a gente tinha antes um público na igreja que era assim, mais ou menos o pastor era uma pessoa instruída, mais ou menos, e nem sempre era, mas a maioria dos membros eram pessoas que não tinham não só estudo, mas não tinham informação, e tinha aquela ideia de que tudo que o pastor falava era verdade, e o questionamento era visto como um pecado, rebeldia, alguma coisa assim. Ora, digo as juventudes que sofria, né? Os jovens sempre foram o saco de pancada de muitas igrejas, porque era aquela geração que ia trazendo esse confronto, mas não era um confronto, era rebelde, não, é por conta disso. A informação veio. Hoje, irmãos, hoje as pessoas são pastoreadas, muitas delas não pelos seus pastores. Sabe por quem é pastoreada? Pelos pastores do YouTube, não é? Porque ouve lá o seu pastor de periferia, o cara não é mestre, o cara não manja e tal, às vezes não é carismático. Aí vai ouvir um teólogo dos Estados Unidos, vai ouvir aí os caras mesmo aqui do Brasil, que eram muito resumidos, porque eles
dizer assim, da igrejinha lá, não tinha contato com outra. Agora hoje no YouTube todo mundo tem acesso. Então os mestres hoje todo mundo tem acesso. Aí o cara ouve lá um mestre, pensador, um erudito, aí vai ouvir o seu pastor, fala, nossa, o pastor tá... Mas a gente tem que tomar muito cuidado, para que a gente também não... Assim, eu vejo que a gente tem que fazer uma avaliação mais detalhada, porque se chegou a informação, se foi bom, foi. Mas se a pessoa não sabe lidar com essa informação, vai desprezar o seu pastor, vai desprezar os outros irmãos. O conhecimento bíblico, quando ele serve para se ensoberbecer, para ensoberbecer a pessoa, esse conhecimento ele não é bom. Para desprezar os outros, esse conhecimento não é bom. O conhecimento bíblico primeiro vem para me libertar. Me libertando, né, conhecereis a verdade vos libertará. Me libertando da ignorância, eu vou usar então esse entendimento para ajudar os outros irmãos. Não para criticar os outros irmãos, para menosprezar os outros irmãos, ou para desconsiderar, né, os outros irmãos. Por exemplo, de repente o meu pastor, ele está pregando lá e fala, nossa, eu aprendi que não é assim. Você vai desprezá-lo? Claro que não, lógico que não. A gente precisa levar em conta, irmãos, inclusive, o exemplo da pessoa, moral, ética, uma pessoa santa, né? Muitos que erraram, mas não foi intencional, porque hoje nós temos uma diferença. Nós temos líderes que são picaretas, salafrário, 7-1, como se diz aí, né? Gente mal intencionada. E nós temos pessoas que erram por falta de instrução, mas o coração é puro. E aí que eu digo de novo essa questão. Deus muitas vezes olha a intenção do coração e abençoa a intenção do coração. Porque se fosse levar em conta as orações, né? As orações que a gente faz é tudo torta. Mas muitas vezes Deus honra isso, a intenção do coração. Tá certo? Então a gente ora lá, Senhor, o Senhor faz isso, não sei o que e tal. E diz, não, se eu fizer isso aí eu vou desmantelar tudo. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Você não sabe o que acontece amanhã. Então, se Deus for obedecer, irmão, as nossas ordens, eu falo assim para chocar. Falo, que isso, irmão André? Que isso? Verdade. Pare um pouquinho, irmão, para pensar. Se a gente não dá ordem a Deus nas orações, quando a gente fala assim, a gente fala, nossa, que absurdo. Mas a prática é essa. Quando a gente fala para Deus realizar tal e tal coisa, como assim, irmão? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o seguinte, que eu tenho que orar para estar me alinhando, me harmonizando, vou usar aqui o termo musical, né? Me sintonizando, sincronizando nessa questão de saber a vontade de Deus. Nossa, eu orei para saber a vontade de Deus para cumpri-la, não para que Deus faça a minha vontade. Nós oramos para que Deus faça a nossa vontade, mas a Bíblia ensina diferente. Onde que a Bíblia ensina isso, irmão? Naquele que eu disse que é a verdade, na vida de Jesus. O que Jesus fez? No momento de agonia, dificuldade, que a gente ora bem intensamente, nos momentos de angústia, dificuldade, prova, aí é fervor, ora bastante, só concluir aqui, tu entra aí, varão. E aí Jesus, no momento de angústia, Senhor, passa de mim esse cálice, não é? Ó angústia. Só que o final da oração que Jesus fez, para mim, deveria ser o final de todas as nossas orações. Não tem nada não. Peça o que vem no seu coração, os desejos que você tem de ser livre da angústia, da enfermidade, do desemprego, da pindaíba, da afronta. Ore, né? A gente não é masoquista, a gente não gosta do sofrimento pelo sofrimento. A gente quer ver se livre de tudo quanto é mazela. Mas no final de toda oração, diga assim, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Jesus nos deu esse exemplo. Então vocês percebem que de fato nós não sabemos orar. Nós conhecemos muito pouco de Deus, Deus de fato como Deus é, não como nos foi apresentado, não é? Nós ainda, por mais que eu esteja 30 anos na igreja, por mais que eu ensine a Bíblia, há muita coisa ainda que eu preciso não só aprender de Deus, mas experienciar de Deus. Então, na verdade, nós estamos lidando com Deus, não é com a imagem, não é com a religião, é com uma mensagem que não tem igual no mundo e não terá na história humana, que é a mensagem das boas novas, que é Jesus, o próprio Rei, chegando para se relacionar conosco. E a gente fez o que? Nada, isso é graça de Deus. Nós não sabemos a doutrina da graça, o que ela significa. Nós dificilmente temos a capacidade de compreender o que é a justificação. Nós não entendemos que amor é esse de Deus, que sendo tão santo, olhando para nós, seres tão nojentos, asquerosos, repugnantes, pecadores. Porque uma coisa, irmão, é eu comparar-me com a irmã Esther. Eu posso até falar, não, eu, em relação à irmã Esther, eu sou melhor, eu sou santo, eu sou crente, eu sou
Outra coisa é eu e Deus. Aí mudou. Aí não tem como. Eu conhecendo Deus no seu caráter, na sua natureza, nas suas atribuições, aí eu falo, Senhor, que bem há em mim, o que eu posso te dar, o que eu posso fazer para te agradar? Quem sou eu? Um verme. Essa é a conclusão que se chega, comparando a santidade, o caráter e a pessoa de Deus a nós, meros mortais. Não só mortais, mas tão pecadores diante de um Deus tão santo. Então a gente aprende que o Evangelho nos humilha, o Evangelho acaba com a gente. Depois que o Evangelho acaba com a gente, ele nos resgata. Tem pessoas que estão sendo resgatadas sem ser humilhadas, é impossível. O Evangelho precisa humilhar-nos, o Evangelho precisa mostrar para nós quem nós somos diante de Deus, pecadores passíveis do fogo do inferno. Deus seria justo se assim o fizesse, lançasse todo mundo lá. Mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus, a graça de Deus superabundou onde todo esse pecado abundou na humanidade. E esse Deus tão santo, tão inexplicável, imensurável, inimaginável, olha só o que Paulo vai dizer, inescrutável, incompreensível. Deus é uma incógnita, para usar a palavra bonita. Deus é uma interrogação. Nós não sabemos nada de Deus de fato, irmãos. Só sabemos uma coisa, Ele é amor. O resto tudo é um mistério enorme. E esse amor nos fascina tanto que Paulo diz que nos atrai. O amor nos constrange. O amor sustenta tudo. O amor é o próprio Deus. O amor é inexplicável. Qual é o tamanho do amor? Não sei. Tal maneira que Ele nos amou, que deu seu Filho. Quem faria isso? Ninguém. Mas talvez Deus, Ele enviaria seu Filho, ou nós morreríamos por um amigo. Então, mas Deus fez isso sendo nós inimigos. E a gente vai compreender na mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, que infelizmente está escasso nas nossas igrejas. O Calvário, a cruz, a graça, o preço pago por Cristo, né? Aí a gente vai abraçando tudo quanto é ideia religiosa que nós tínhamos, veio para dentro da igreja, como aconteceu com o catolicismo romano no ano de 313, e aí surge o catolicismo romano, de fato, que até lá a igreja parece que andava até bem, depois foi se misturando. O que eu estou dizendo para vocês é uma conversa de anos e anos que nós temos que ter para solucionar essas coisas ou tentar solucionar. Mas o interessante é, irmãos, é possível a gente ter uma compreensão adequada da Bíblia para que a gente vá crescendo nesse entendimento, crescendo no entendimento, se relacionando com Deus através de Jesus, de tal maneira que a gente viva o Evangelho abundante que Jesus disse que nós teríamos. Jesus fez uma promessa: aqueles que creem em mim terão vida e vida com abundância. Por que a maioria, ou quase todos nós, nem conhecemos de longe essa vida abundante? Para nós o negócio é tudo sofrido, tudo complicado, não há alegria em Deus, não há gozo pelo fato de sabermos que somos salvos, não há alegria gerada na nossa alma pelo fato de sabermos que nós já estamos salvos e seremos eternamente felizes e completos em Deus na eternidade. Por que o céu não nos alegra mais? Porque a mensagem do arrebatamento não é mais pregada. Ou eu estou errando, não? Eu não sei a igreja que vocês congregam. Não estou errando não, né? Eu não estou adivinhando não. Agora é só vitória. E eu nem digo que é uma revelação que Deus está me dando. Não, é um óbvio, pela observação que eu tenho durante quase 20 anos que eu tenho tentado servir a Deus e observando tudo isso. E tendo um trâmite em várias denominações, igrejas, que até hoje ainda tenho, graças a Deus. Não tenho dificuldade nisso, né? Eu prego não vou falar. Eu falo de uma igreja e outra, aí vai fazer uma comparação de bagunça. Mas o que acontece? Aí a gente percebe, tu acho que até esqueceu da pergunta, né? Não, aqui você estava falando de nós dar ordem para Deus, né? E aqueles irmãozinhos falaram, eu coloquei Jeová no canto da parede aqui. E uma dessas igrejas novas falou, eu determino. Isso. Eu assim, para o primeiro, eu perguntaria, rapaz, que parede é essa que você achou tão grande para encostar a Deus? Que pedreiro foi esse que fez essa parede, né, para encostar a Deus? O outro era o que? Determino. Eu decreto, determino, profetizo. O que é isso, amados? Isso é uma repetição que as pessoas, elas ouvem, a maioria de nós é assim, ouve, não filtra, não pesquisa, não averigua. E sabe quem denuncia isso, que a gente faz isso? O tal do WhatsApp e o Facebook. Não é? O que a gente repassa daquilo que a gente nem tem convicção e nem sabe direito, e nem foi o fruto de uma conclusão nossa, não é fácil.
A gente faz isso no Facebook e no WhatsApp, Instagram, sei lá onde mais, mas na igreja a gente faz isso também, né? Ou seja, a gente ouve do professor e repassa lá, calma, mano, calma. Você chegou a essa conclusão pela leitura bíblica? Ou foi só porque o professor falou? Ah, mas o pregador de domingo pregou e o cara é o fulano de tal. E Paulo, o apóstolo, pregando, e os irmãos lá em Beré disseram assim, não, é apóstolo Paulo, mas deixa eu ver se a escritura confirma o que esse cidadão está falando. Vocês percebem qual que é o problema nosso? O problema da maioria dos cristãos é que eles não sabem, não entendem de fato o que eles mesmos falam. É porque ouviu de fulano e repassa. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a gente precisa ter uma compreensão do Evangelho, que o Espírito Santo precisa em cada um de nós. Não é pastor, não é pregador, não é professor, não é profeta, não é ungido, não. Todo discípulo de Jesus precisa ser esclarecido pelo Espírito Santo, irmãos, que é quem faz isso em cada um de nós. Não tem privilegiados, tem o Espírito Santo que habita em cada um de nós, que ele é o professor por excelência. É ele que ilumina o nosso entendimento, é ele que nos esclarece a vontade de Deus, é o Espírito Santo. Então o que falta na verdade é nós temos a convicção daquilo que nós cremos, e nos falta isso. A gente não é a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de explicar algumas questões que a gente crê. A gente crê porque foi nos passado e a gente abraçou aquilo como verdade. Mas vai alguma pessoa questionar uma coisa ou outra? Nossa, irmão, tem crente que perde a linha, não é? Tem crente que não consegue discipular, não consegue evangelizar, não consegue explicar alguma coisa básica. E eu não estou falando de um novo convertido, não é isso, está no direito. Eu estou falando de crentes que têm seus 10, 15, 20 anos na igreja, pessoas que são obreiros e não têm aqui a mínima condição de falar das coisas básicas, irmãos. Eu não estou falando de complexidade, aí a gente chama os mestres. Das coisas difíceis, a gente chama os mestres, né? Não tem problema, a Bíblia diz que tem esse povo que Deus colocou no meio da igreja aí para ajudar de fato nas questões complexas da Bíblia. Eu estou falando das coisas básicas, sobre a graça, por exemplo, sobre o que é o Evangelho, a mensagem do Evangelho, as coisas básicas que todo cristão, né, bem discipulado saberia e deveria saber. Então infelizmente não sabe, por não saber vive uma vida mal, ruim, uma vida religiosa dentro do Evangelho, que é uma coisa triste. Isso é novidade? Não é. Jesus se deparou lá com os camaradas chamados de fariseus, saduceus, sacerdotes, um monte de judeu lá que invalidaram a mensagem de Deus no Antigo Testamento e foram colocando tradições dos homens, coisa assim que não tinha nada a ver com a mensagem de Deus, não lembra? Hoje ainda existe. Então não tem novidade nenhuma. Ainda existe o fariseu, o saduceu. Existe. Existe o religioso, que existia no Israel. Então não há novidade em nada. Não há novidade, né? Fala, nossa, o negócio está ruim. Não, sempre teve ruim, irmão. Desde o Adão, o negócio sempre teve ruim. Desde o Adãozão lá caído, sempre teve ruim. Aí o que a gente dá graças a Deus? Louvado seja Deus, que a gente está vendo que em alguns pontos, não é assim. Deus está se encarregando de instruir o seu povo, à medida que o seu povo também abre o coração para a instrução. Deus só ensina aquele que é ensinável. Deus não ensina o não ensinável. O não ensinável não tem jeito, ele tem que quebrar a cara, e graças a Deus quando quebra a cara, que é bom. Louvado seja Deus, porque Deus não trabalha com reforma de ninguém, irmão. Deus não remenda vaso, para falar como os pentecostais falam. Deus não remenda vaso, não. Deus tem que deixar o vaso se quebrar todinho, porque Deus é Deus de reinício, de recomeço, de regeneração, de coisas novas. Então se quebrou todo, agora está humilhado. A partir da humilhação nós somos construídos em Deus, só a partir da humilhação. Não existe, irmão, ninguém que se aproxime de Deus a não ser pela humilhação. Não tem como, não tem como. Evangelho nos humilha. Se ele não humilha, não é evangelho. Mensagem que nós ouvimos, ensinamento que nós ouvimos e não nos confronta, e não nos humilha, e não nos entristece, não é mensagem ungida pelo Espírito Santo. Pode ser citado Bíblia, mas não é carregado da unção iluminadora, libertadora do Espírito Santo, quando não nos faz pensar, né? Quando a gente ouve uma mensagem de Deus e ela nos faz pensar, refletir, falar, meu Deus, me ajuda, me salva, tem misericórdia. Como dizia o Martinho Lutero, me acuda.
né? Quando a gente chega nessa conclusão, miserável homem que sou, aí falou, opa, agora o Espírito Santo alcançou aí o negócio, hein? Agora você vai ser transformado um pouquinho mais à semelhança de Jesus, né? Quando a gente chega à conclusão que Paulo chegou, eu sou o principal dos pecadores, aí Deus fala, minha graça em ti vai ser tão abundante que você não tem noção, porque essa humilhação vai nos fazendo saber que nós não somos nada, e a excelência de Deus vai sendo derramado dentro desse vasinho de barro, né? Quando a gente chega à conclusão de fato, e quem mais se aproxima de Deus chega a essa conclusão, que não sabe nada de Deus, que ainda é impuro. Quem tem a visão de Deus no trono diz assim, miserável homem que sou, né? Não foi isso aí foi Paulo que disse, foi Isaías. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, ai de mim que vou perecer, habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora a gente vê que parece que é o contrário, as pessoas se acham santas, merecedoras, melhores do que as outras, já entende tudo de Deus, já é mestre de Deus, né? Já pode ensinar Deus, decretar, falar como que é o negócio. Então a gente percebe que existe um equívoco, e é pela via da instrução, do ensino, que a gente resolve isso, ou ameniza isso, e é o que a gente está fazendo aqui, irmãos. Então louvado seja Deus. É frustrante, mas por outro lado alegra, né, gente? Porque a gente sabe que a gente está sendo por Deus instruído. Mas o problema é esse, quando a gente chega e se depara com algumas coisas, fala, meu Deus, não é assim. Mas aqui que está o X da questão. A partir então dessa constatação, que o que de repente a gente ouve de líderes nossos ou de outros cristãos, o que a gente faz? Ou se frustra a tal ponto de desacreditar da igreja, como que alguns estão fazendo, os desigrejados, ou se ensoberbece e quer, diz na minha terra, a pulso ou na marra, converter os outros, né? Ou então a gente vai falar, Senhor, me usa nessa clareza, então, para instruir os outros irmãos que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Eu sou essa ferramenta. Essa última postura deve ser adequada. Percebe? Agora, lógico, quando a gente olha assim e fala, não é evangelho, se entristece a gente. A gente fala, meu Deus, quanta gente aí achando que estão vivendo o evangelho é muito maior. E a gente fica naquele desespero, né? Eu preciso falar que o evangelho é isso, mas calma. Aí a gente precisa de sabedoria de Deus, de graça de Deus, de muita paciência. E lembrar que Deus nos alcançou depois de quanto tempo? Quantos anos? Por que a gente acha que vai transformar o outro no outro dia? Né? Então percebe como a gente tem que ter assim, graça de Deus para lidar com isso a respeito de nós e dos outros? Mas eu ainda assim eu glorifico a Deus, porque de alguma maneira Deus está nos abençoando. Meu pai era Glória a Deus. Eu só vou fazer um negócio aqui.